Boa noite, minha gente. Nós estamos iniciando a nossa live, dado assim estarmos fechados a nossa casa espírita por determinação da saúde pública, do coronavírus. 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 Coronavírus, tá certo. Então isso se especula muito e nós estamos hoje vamos falar sobre flagelos destruidores. Por que essas coisas acontecem? Isso está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 737. Eu vou ler a pergunta que diz assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aí a Iralda vai ler a resposta para nós. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os observais, os apreciais. Daí vem que qualificais esses flagelos destruidores como flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais prontamente se dê o advento, a vinda, de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E ele manda também ir na 744. Vocês vão em casa. Pois é. O que nós observamos nisso aí? É tudo uma questão de conhecimento. E o conhecimento que você vai colocar na sua vida. Se o flagelo que aconteceu, que nós achamos terrível, não é assim, vai ser um progresso para nós? Mas por que a gente não entende assim? Porque nós não temos a consciência de quem somos. Então, nós achamos que nós somos um corpo físico que vai destruir, que vai morrer. E não é nada disso. Nós somos um ser espiritual, um ser inteligente da criação, que vai sobreviver com todas as qualidades e com todos os defeitos, usando as qualidades para aprimorar e eliminar os defeitos. E nós não vamos morrer nunca, nós somos espíritos imortais. Então você começa a valorizar você com o que você é, não com o que você usa. Você usa um corpo para viver do berço ao túmulo, no planeta Terra. Mas você não é um ser destinado ao planeta Terra. Você é um cidadão do universo. Isso é muito mais do que se pode imaginar. Você está aí com esse conhecimento, sabendo colocar as coisas de Deus nos seus devidos lugares. Continuando o estudo, vem a questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Resposta: pode,
Deus pode empregar outros meios. E os emprega todos os dias. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. O que está dizendo aqui? Que Deus nos dá todos os meios de aprendizado, de melhora, de evolução. A gente pode aprender vendo, lendo, ouvindo, mas a gente não aprende. Então, para que a gente, já que a gente não aprende pelos meios mais suaves, infelizmente, nós, como seres eternos, que temos que progredir, isso é fatal, o nosso progresso, nós não podemos ficar parados. Então, aí outros meios acontecem. Vamos aprender sentindo. Por nós temos que aprender sentindo. Lembrando que esse estudo está sendo no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, tá? Terceira parte, capítulo 6. Então, Kardec perguntou de novo dentro dessa resposta, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isto? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Ou seja, a gente ainda é muito materialista. Tudo é o meu corpo, é a minha família, a minha casa, meu isso, meu aquilo. Entretanto, de maneira diversa, o homem pensa depois do desencarne, depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. É uma passagem, né? É um minuto na eternidade. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Então, nós, espíritos, somos filhos de Deus. Cada etapa reencarnatória é um curso na escola para a gente aprender e progredir. Os corpos são meros disfarces, ou seja, o importante é o espírito. O corpo é um mero disfarce com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os soldados do que com os uniformes deles. Comparando aí, então, nós aos soldados e o corpo como o nosso uniforme. Porque Deus realmente se preocupa e quer a nossa evolução é nós espíritos e não o nosso uniforme, que é a nossa roupa. Aí você pode pensar assim, então o corpo físico não vale nada. Não, não é isso. O corpo para nós é muito importante para o nosso aprendizado. Quanto mais tempo nós pudermos permanecer nesse corpo, para nós é melhor, porque a cada instante nós estamos aprendendo. Embora o aprendizado é lento, mas nós estamos aprendendo. Então, mas se você desencarnou, qual é o problema? Não tem problema nenhum, você não vai morrer. Ninguém morre. Lembrando que por morte natural, né? E não a gente forçando por descuido, por negligência, né? A gente tem que fazer tudo para manter
esse corpo físico, Durante o enquanto tempo. nós estamos aqui. Quando chegar o tempo dele de entregar ele à Terra, de desencarnar, ótimo, tudo bem. É assim que deve ser. Mas continua a lição. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixaram de o ser. Bom, então a letra B fala isso. Ele quer dizer que nem por isso, durante os flagelos, as vítimas deixam de ser vítimas, né? Aí a resposta dos espíritos. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportar esses sofrimentos sem murmurar, sem blasfemar, sem reclamar, com naturalidade, humildade, simplicidade, fé e segurança. Tem uma nota. Se vem por um flagelo a morte, se a morte vem através de um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. Ou seja, nós todos vamos passar pelo processo morte, seja por flagelos destruidores, seja por pandemia, epidemia, seja por qualquer outra coisa. Desde que haja chegada a nossa hora, a hora da nossa partida. Vai acontecer de uma forma ou de outra. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número de pessoas parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Pois é, para você dizer, isso acontece no mundo sempre. É preciso que haja esse empurrãozinho, porque senão a gente não sai do lugar. Nós somos muito preguiçosos. Muito. Então, continuando na questão 739, Kardec pergunta para o Espírito de Verdade se tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico. Não obstante, os males que ocasionam. Tem. Eles têm utilidade, sim. Os flagelos. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então vamos ver só a parte do nosso Brasil. O Brasil ainda está em muitos pontos, numa decadência à parte da saúde pública gigantesca. O povo não tinha saúde pública. Com a pandemia, quando passar a pandemia, vai ter muito mais condições hospitalares, de saúde, de treinamento, de condições para atender ao povo em geral do que tinha antes. Então, mesmo através de um processo de sofrimento, de flagelos, o progresso acontece tanto no nosso emocional, sentimental, como no físico no todo, né? Pois imagina, nós com essa pandemia, nós estamos assim mais recolhidos, mais sensíveis, orando, convivendo mais, nos entendendo mais, mesmo à distância. Então, tudo isso faz a gente pensar, faz a gente mudar muitas coisas, muitos conceitos.
ver que nós não somos assim aqui, pessoas com esse orgulho, com essa vaidade toda, que isso não leva a nada. Que nós precisamos começar a melhorar nossos sentimentos, valorizar os nossos irmãos que convivem conosco, fazer amizade, ter amizade pelos outros. São nossos irmãos. Respeitar os outros mais. E futuramente até amar. Daquele jeito que Jesus falou para nós. Amai-vos uns aos outros. Então, dando continuidade, na questão 740, não serão os flagelos, igualmente, provas morais para os homens, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejos, oportunidades de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não é dominado pelo egoísmo. Então, a vontade divina não é o nosso sofrimento. A vontade divina é o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso melhoramento. Se a gente não está melhorando do jeito que estamos, acontecem coisas na nossa vida, no nosso planeta, para nos acordar, para nos modificar, para vermos que a vida é efêmera. Então a gente vive aí como se não fosse morrer nunca. Aí quando a morte chega perto, ou a doença dessa se aproxima, todo mundo fica mais atento, repensa, reflexiona sobre a vida, como tem vivido, como tem feito, e com certeza a grande maioria muda o posicionamento e fala: depois que passar essa pandemia, eu vou mudar a minha vida, eu vou ser diferente, eu vou ser melhor, eu vou fazer isso, vou ser aquilo, vou fazer aquilo. Nós somos assim ainda, né? Pois é, gente. É as coisas que nós falamos. Você não tem que temer a morte. A morte é como um sono. Você não sabe a hora que você vai dormir. Você só vai dormir. É assim. Você acorda do outro lado. Aqui mesmo. Mas no plano espiritual. Você não morre. Quem morre é o corpo. Mas como você não tem conhecimento disso, você não tem certeza que é assim, você fica com medo. E também tem um instinto de conservação. Natural. Isso é natural, muito natural. E nós, graças a Deus, temos esse instinto para aproveitar bem o nosso tempo aqui. O que nós temos que perceber é que nós não somos cidadão da Terra. Não somos. Nós estamos na Terra. Segundo Jesus, a casa do nosso Pai tem muitas moradas. Então, a casa do nosso Pai é o universo. E as moradas são os planetas. E também o plano espiritual, a dimensão espiritual da vida, para onde nós retornamos, porque foi de onde nós viemos. É muito simples. Esses conhecimentos deveriam fazer parte de nós, inconscientemente, porque está impresso na nossa consciência. Nós sabemos que a vida continua, que existe alguma coisa. Mas o véu do esquecimento, quando nós reencarnamos, não deixa que a gente tenha total lembrança disso. Isso você tem que estudar,
recomeçar, trabalhar para entender como é que isso funciona. Só que, infelizmente, há uma resistência muito grande por parte de irmãos nossos que não estão ainda percebendo isso e não querem perceber. Mas isso é uma realidade. Isso não é religião, não é crença, isso é conhecimento, isso é ciência, uma ciência espiritual. Isso é maravilhoso, isso te liberta, te coloca numa condição de filho de Deus que você é, ainda em dificuldade, atrasadinho, mas filho de Deus. Você é um ser humano, caminhando para ser um ser divino, quando você se aperfeiçoar, quando você tiver conhecimento de todas as coisas, você será um ser divino. E esse é o objetivo de todo mundo e a vontade do Pai. Nós temos que entender isso. Se você entender, você chega mais rápido. Se você não entender, você demora um pouco mais. Mas, segundo Jesus, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. A que não chegar hoje ao aprisco, vai chegar amanhã. Mas vai chegar. Isso é uma promessa de Jesus. Por isso, ele sempre valorizou a todos. Mesmo aquele que estava fazendo as coisas mais erradas. Entendeu? Pois é. Então vamos ver uma outra questão aqui. É a 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem. Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos vêm por causa da imprudência, da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, o homem os vai podendo conjurar, evitar, modificar. Isto é, ele vai poder prevenir, se lhe sabe pesquisar os porquês, as causas. Então, quando a gente conhece que isso gera isso, a gente vai evitar. Quanto mais o homem se adiantar em conhecimento, mais ele vai poder evitar, prevenir, conjurar esses sofrimentos. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses, nada o homem pode opor, a não ser se submeter à vontade de Deus. Esses mesmos males, muitas vezes, entretanto, o homem os agrava pela sua negligência. Digamos um exemplo agora, estamos na pandemia. Sabemos os cuidados que temos que ter. Usar máscara, lavar as mãos, etc, etc, etc. Se a gente não toma essas medidas, esses cuidados, eu estou sendo negligente. Então, eu não estou fazendo a minha parte. Aí, se eu tiver a doença, foi por negligência. Se é para evitar certas coisas e eu não os faço, negligência e responsabilidade minha. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais, independentes do homem, devem ser colocadas a peste, isso é independente do homem, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte,
no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou de atenuar, pelo menos, muitos desastres? Mas o homem prudente, ele vai morar dentro do rio quase, ele vai morar em lugares impróprios, ele faz coisas impróprias que naturalmente vai ocorrer problema na hora de um acontecimento meio que natural, né, do planeta. Então, as encostas perigosas, beiras de rios perigosos, etc. Nós somos muito imprudentes, né? Daí nós nos prejudicarmos, dando campo a que aconteçam coisas e que o conhecimento pode mudar isso. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, pelo conhecimento, não estão hoje já sendo preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando ele souber aproveitar-se dos recursos, de todos os recursos da sua inteligência, e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Porque não basta eu me cuidar, eu me zelar, eu me amar. Eu tenho que cuidar, zelar, amar o outro, porque só assim eu realmente terei condições de ser alguém do bem para receber o bem, porque dando é que se recebe. Hoje eu vi no rádio aqui uma pessoa falando, acho que na CNN, um professor, que o ser humano, diante da pandemia, muita gente está questionando qual a razão da vida. Olha, nós espíritas já não temos esse questionamento. Os que não conhecem a doutrina espírita, a reencarnação, o porquê de tudo, o porquê de tudo que acontece, por que nós aqui estamos, para quê, e que não morremos, que a vida continua, que somos imortais em aprendizado e conhecimento, nós já não nos perguntamos qual é o sentido da vida, qual o porquê da vida, nós já sabemos pelo conhecimento. Já pensou? Os que não têm esse conhecimento estão se perguntando diante das tragédias, das mortes, das doenças, qual é o sentido da vida? É muito triste isso, né? Não entender, não saber, viver por viver, sem saber o sentido da vida. Pois é isso aí. Isso nós não podemos continuar assim, para não ficar muito longa essa live. Mas eu vou aconselhar vocês a estudarem o Livro dos Espíritos. E se você quiser saber mais a respeito dos flagelos, nós temos a Gênese, no 18º capítulo, que vai explicar tudo direitinho, começando do princípio da nossa evolução. Como é que as coisas aconteceram, as pandemias que já existiram, as catástrofes que aconteceram, que tudo isso trouxe para nós grandes progressos depois. Morais e materiais. Morais e materiais. Nós estamos trabalhando para melhorar, para crescer. Se possível, não pela dor, mas pelo amor, pelo conhecimento, pela mudança, pela reforma íntima. Mas que, infelizmente, não são todos que se preocupam em crescer espiritualmente, moralmente. Então, nós ficamos muito felizes de trazer para vocês essa página do Livro dos Espíritos. Tudo isso são conhecimentos que batem com a nossa razão. Quanto aos espíritos, nós conhecemos, nós dominamos essa condição
do ser inteligente, nós convivemos com os espíritos convivem conosco. Você pode não acreditar, mas você também convive. Você também é um espírito. Você também é um filho de Deus. E das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E não pensa que ovelhas são da minha igreja, são da doutrina espírita. Não, são todos os seres humanos, aqueles que nós, às vezes, indevidamente julgamos que são piores do que os outros, são também filhos de Deus e vão um dia também ser um espírito iluminado. Que Jesus nos abençoe, que nos dê muita paz e muita luz. Vocês estão assistindo isso através do site do Grupo da Fraternidade Marta Figner. Que assim seja. Graças a Deus.